Os sites noticiosos, lotados de moças e moços com hormônios e neurônios em ebulição. É o nosso caso aqui, todos jovens com neurônios em ebulição. Não, tô velhinho. Neurônios velhinho. e hormônios. Tem certeza de que a portaria 1129, que regula as condições para a concessão de seguro-desemprego a quem foi vítima de trabalho degradante, é uma tramóia ruralista, é o que se está dizendo por aí. É uma tramóia ruralista. Vocês sabem, os ruralistas, isso aqui é uma ironia, naturalmente, são essa gente malvada que, além de querer destruir a natureza, Maiara, ainda gosta de explorar trabalho escravo, né? É a chamada conspiração da ignorância, né? A unir ministros, artistas e jornalistas a favor do bem, do belo e do justo. Eu gosto disso, de gente que é a favor do bem, do belo e do justo. Sabe por que, Aline Guedes? Porque ninguém é contra, né? Se eu for do raça, sou a favor da coisa boa. Ah, que ótimo. O problema é que as coisas têm custo, né? Existe a verdade das coisas. A Constituição brasileira, meu querido, minha querida, que me ouve, que me vê agora, no artigo 243, já previa, desde 88, quando foi promulgada, a expropriação de terras e as torna disponíveis para a reforma agrária terras em que se encontrem culturas ilegais de plantação de psicotrópicos, certo? Encontrou maconha lá, tá desapropriada, né? Vai lá, chama um bando de maconheiro para fumar toda a maconha e depois desapropria. Não, mentira. Vai lá, incinera, né? E a hora de incinerar, eu recomendo o povo ficar longe ali, porque imagina aquele fumaceiro. Né? Você sai defumado de lá. Como é que é? Se encontrar maconha na terra, desapropria. Ô, Coutinho, a partir da emenda constitucional número 81 de 2014, estão sujeitos a essa mesma a desapropriação também as propriedades em que se encontra trabalho escravo. Então, ou análogo à escravidão, como se diz, né? Caso um fiscal do trabalho encontre lá, tá desapropriada a terra, o cara perde a propriedade, né? E mais, o Rolho Bene, se ele for empresário de outros ramos, ele entra numa lista suja, quer ver? O simples espírito, que ainda não entenderam como toca a música, vão indagar. Mas o que é de errado nisso, Reinaldo? Em desapropriar a terra de quem explora trabalho escravo. Então seria aceitável a existência de trabalho escravo análogo à escravidão? Isso não é certo? Pois é. Vocês me permitem aqui uma imagem de cunho originalmente religioso, mas metáfora perfeita para o que vivemos? O diabo, além de se esconder nos detalhes, também costuma exibir uma face de anjo. Imaginem se ele tentasse conquistar almas com a sua carranca e seu cheiro de enxofre. Hein? Cuidado com as pessoas de cara muito bonitinha se feita Maiara. Cuidado, você não sabe. Nossa, obrigada pela parte que me toca. Aqui. Assista o Alto da Compadecida, do brilhante Ariano Suassuna. Né? Que era paraibano, viu? Não era pernambucano, não. Paraibano. Tem ali o Alto da Compadecida. O diabo ele se finge, né, de outra coisa, né? Isso é rica, a literatura é rica de exemplos, né? É claro que eu estou falando do ponto de vista simbólico, né? Eu só estou dizendo que há coisas nefastas que têm uma aparência bem bonitinha e é preciso tomar cuidado com isso, né? Não quer dizer que toda pessoa bonita como eu esconda maldades, não é isso que eu estou querendo dizer, né, Coutinho? Eu sou a negação dessa tese, naturalmente. Vamos ver. Antes da portaria 1129, quem definia, num primeiro momento, o que era e o que não era, e ainda hoje precisa entrar em prática, trabalho escravo? Os fiscais do Ministério do Trabalho. Como a escravidão, em sentido estrito, é ocorrência raríssima, existe a tal situação de trabalho análogo à escravidão. E é aí que tudo passa a ser possível. As atividades profissionais e obrigações das empresas são regulamentadas por normas do Ministério do Trabalho. Então, atenção, é evidente que trabalho escravo mesmo, não há, né? Não há. E há muito tempo no Brasil, né? Desde a abolição da escravatura, em 1888.
Aliás, países da África, o país da África foi o último a abolir a escravidão oficialmente, sabiam disso? A Mauritânia. Então, cuidado, tá? Negros escravizam negros na África também, só para lembrar. Então, o trabalho escravo, propriamente, não há. Há o que se chama trabalho análogo à escravidão. E é no análogo, queridos, que mora o problema. O que é um trabalho análogo à escravidão? Quando ele é análogo? Quando ele é um trabalho correspondente à escravidão, parecido com a escravidão, que remete à escravidão sem ser escravidão. O que a militância de esquerda e parte considerável do jornalismo esconde é que o trabalho rural, por exemplo, porque essa medida, ela também visa o trabalho urbano, mas ela é basicamente rural. O trabalho rural está regulamentado pela norma número 31, querido Coutinho. Norma número 31 do Ministério do Trabalho. Sabe quantos itens tem a norma 31 que regula o trabalho rural? Prestem atenção. 252 itens têm de ser cumpridos pelo empregador rural. Tá? O nome da norma é super bonitinho. Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. 252 itens. E olha que eu não estou escondendo a norma. Vai lá no meu blog, você encontra o link para a norma, você vê, lê a norma toda lá. Você vai passar os próximos 6 meses lendo a norma, vai. Se um empregado é contratado para trabalhar, por exemplo, isso aqui está lá na norma. Se o empregado é contratado para trabalhar numa roça de café e por alguma razão o dono da propriedade transfere para cuidar do jardim, ou do gramado da sede da fazenda, ou Coutinho, isso só pode ser feito mediante exame médico atestando a sua aptidão para o novo trabalho. Isso está em lei. Está em lei. Isso está na norma. Está na norma. Se não fizer, está fora da norma. E o empresário rural pode ser multado. Uma das 252. É uma das 252 normas, mas calma lá. A depender do humor do fiscal, o descumprimento de qualquer uma das 252 exigências pode render uma infração de trabalho análogo à escravidão. E o proprietário rural está lascado. Entra na lista negra do crédito, expõe-se ao pedido de abertura de inquérito pelo Ministério Público. Dada a redação do artigo 243 da Constituição, pode até perder a propriedade. Quem... Querem ver o que diz o gigantesco texto sobre alojamento dos trabalhadores? Eu leio para vocês aqui. Demora um pouco, mas é bom. É o item 31.23.5. Aí tem o 31.23.5.1. Os alojamentos devem: A. Ter camas com colchão separados por no mínimo 1 metro, sendo permitido o uso de beliches limitados a 2 camas na altura vertical, com espaço livre de no mínimo 110 centímetros acima do colchão. Ter armários individuais para a guarda de objetos pessoais. Ter portas e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança. Ter recipientes para a coleta de lixo. Ser separados por sexo. Quer dizer, alegria nem pensa. Não, tô brincando. O empregador, aí agora vem a turma. Quem disse que não pode ter alegria também? Pode, gente. Pelo amor de Deus, eu não queria dizer nada. Ultimamente não pode falar nada. O empregador deve fornecer roupas de cama adequadas às condições climáticas locais. As camas poderão ser substituídas por redes, de acordo com o costume local, obedecendo o espaçamento mínimo de 1 metro entre as mesas. Então também os beliches e as redes podem ter. Atenção, eu sei de casos, e aqui não está, mas também tem a altura do colchão. Eu sei de um caso de um proprietário rural que foi autuado por trabalho análogo à escravidão porque a escada de um beliche estava quebrada. A escada de um beliche estava quebrada. E porque os beliches não guardavam 1 metro, tinha lá 80 centímetros de distância. Seria eu contrário a essas condições? Eu não, meu filho. Você acha que eu sou contrário? Aliás, se o caso é discutir condições,
Ô Coutinho, eu sou favorável a bem mais do que isso. Eu acho que tem que incluir uma máquina de café Nespresso. Eu tô falando sério. E uma dose de Royal Salute todo dia. Que foi o que ele exigiu pra trabalhar aqui, né? Foi. Vocês sabem disso. Durante o programa, inclusive. Algumas- Mentira. Algumas das... 254 exigências do Reinaldo. Do Renato Azevedo para trabalhar aqui. Teve umas que não deixaram. A outra foi, quero Maiara aqui do meu lado. Ai, quero que lindo. Quero Coutinho, quero Vale Bem. Olha aqui, quero a Aline Guedes visitando de vez em quando. Tá muito bem. Eu não estou fazendo blog, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para mim, quanto mais, melhor. As condições, quanto mais favoráveis, melhor. O ponto é outro. Eu quero saber se o descumprimento de qualquer uma dessas 10 exigências ou de qualquer uma das 251 outras pode render uma acusação de trabalho análogo à escravidão. E isso, meus queridos, antes dessa portaria, e ainda agora, porque ela está sendo discutida, fica por conta do bom senso do fiscal. E vocês sabem que essa história de bom senso já lotou o inferno, né? E bom senso e boa intenção. Não é isso? Vocês assistiram daquele desenho Dexter? Aham, Laboratório de Dexter. Que tinha, isso, que tinha a irmãzinha dele e falava, mas Didi, pra que serve esse botão? É boa, a intenção é boa dela. Pra que serve esse botão? Ela, pemba. Você assistia Laboratório de Dexter? É, eu sei de coisas que até deu dúvida. Eu tô vendo. O Reinaldo é meio parecidinho com o Dexter, né? É verdade. Menininho CDF. É. Fala diferente, menininho com cara de gênio. Gênio. Né, vai CDF. Eu era CDF, pra falar a verdade. Quando a emenda foi aprovada em 2014, sabe o que eu escrevi? Presta atenção, olha que cara genial. Ó. Sem uma... Lê aqui. Ó, ela vai ler. Olha o que eu escrevi em 2014. Leia aqui. Sem uma especificação clara do que, afinal de contas, caracteriza trabalho escravo ou análogo à escravidão, criando alguma instância que não transforme um fiscal do trabalho num agente... Tira o dedo. Num agente de uma cadeia de confisco de propriedade, o que se está fazendo, na verdade, é recorrer a belas palavras como um truque para relativizar o direito à propriedade. Você escreve bonito. Bonito, né? E 2014 as coisas, não é agora. Evidentemente que precisava especificar o que era trabalho escravo. Não é? O que é trabalho exaustivo, que está lá também. A jornada exaustiva. E eu escrevi ainda mais. Existem meliantes que exploram o trabalho de miseráveis no campo e nas cidades? Existe. Tem de ser punidos? Tem. Mas é preciso criar, então, uma lei segura que estabeleça com rigor as condições em que se vai fazer a fiscalização e aplicar a punição. Como está a PEC que foi aprovada e que virou lei, foi para a Constituição, se dá carta branca ao arbítrio e ao subjetivismo. Hã? Olha aqui. Quer ver uma coisa? Eu tentei saber, Maiara, que eu sou chato. É mesmo? Sou chato, não. Ai. Não, desculpa, no sentido bom. Levantou, No ela sentido corta. bom, aquela pessoa que corre atrás das coisas para trazer as melhores informações para o ouvinte, que não se satisfaz com a primeira resposta que recebe. É isso que eu tô dizendo. Ah, bom. Oxi, Foi não isso deixa mesmo. nem eu molhar o bico. Desculpa, com todo respeito, esse safado. Olha! Olha aqui. Respeito. Eu tentei saber quantos hectares foram desapropriados desde a promulgação da Constituição de 88, sob a acusação de abrigarem plantas psicotrópicas. O chamado tóxico. Tóxico. Eu não consegui informações seguras a respeito. Sabe por quê? Porque o Estado brasileiro está desaparelhado para combater as várias etapas do narcotráfico. Enviar, no entanto, um fiscal do trabalho para uma propriedade rural qualquer e encontrar lá o descumprimento de algumas das 252 exigências é coisa mais fácil, mais segura, mais barata. É preciso saber se a gente vai ter um dispositivo constitucional para punir de fato os canalhas que exploram o trabalho análogo à escravidão ou uma desculpa a mais para ficar aterrorizando o produtor rural. A plantação de maconha no país não foi... Olha, a plantação de maconha no país não foi minimamente abalada pelo artigo 243 da Constituição. Até porque... Atenção para outra informação sensacional aqui. Vale um momento cultural. Cultura? Vale. Atenção para essa informação. O É da Coisa. Cultura. A maior parte da maconha plantada no Brasil é plantada, sabe onde? Em área pública. Em área pública.
né? Em terrenos devolutos, em área que ainda não é propriedade de ninguém. A portaria 1129 deveria ter sido baixada já em 2014, quando a Constituição foi alterada. A propósito, o presidente Michel Temer disse que o texto será mudado para abrigar sugestões da Procuradora-Geral Raquel Dodge. Basicamente, vai se dar mais espaço ao trabalho da Polícia Federal. Não vejo mal nenhum, desde que não se deixe ao arbítrio de um fiscal do trabalho a decisão sobre o direito de propriedade, porque os beliches estão a 95 centímetros de distância, não a 1 metro. Olha aqui, já se fez, como eu lembrei, autuação por trabalho análogo à escravidão, porque em um alojamento havia uma lâmpada queimada e a escadinha de um dos beliches estava quebrada. O que a nova portaria faz é definir, então, o que é cada uma dessas condições de trabalho e mais, como vocês encontram lá num outro texto do meu blog, também põe a Polícia Federal para atuar firmemente e já se abre o inquérito policial no ato da autuação. Só que vai ter que comprovar tudo com fotografia, com relatório detalhado. A nova portaria torna mais rigorosa a punição dos que praticam irregularidades e protege o direito de propriedade da sanha militante de alguns acelerados. É essa a verdade.